A majestade do reino de Deus, o castigo dos ímpios, exortação à piedade e ao regozijo. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua presença, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Salmo 97. Senhor, te damos graças, Pai, por mais um dia que estamos na tua presença, por mais um dia que o Senhor nos guardou, nos protegeu. Senhor, muito obrigado, e estamos aqui para lhe render graças. Ilumina as nossas mentes, Senhor, para que nós possamos aprender de graça da tua grandeza. Em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Amém. O Salmo 97 vai falar das profecias de Isaías, no período em que está escrito o capítulo 40 a 55 do livro do profeta messiânico. Isaías, com certeza, viu o sobrenatural. E agora, como responder essas perguntas? Onde estava Deus quando eu mais precisei? Onde está Deus? Por que estou sofrendo tanto? Deus existe mesmo? Quantas vezes você já ouviu esse tipo de pergunta?
Bom, a visão sobrenatural de Isaías, que nós vamos, que é o contexto desse salmo, Isaías 40-55 retrata o reinado de Yahvé com a justiça e direito. Esta profecia aconteceu 1 século depois da morte de Isaías. Isaías vinha de uma linhagem real e nobre, filho de Amós, não o Amós boiadeiro, vivia em Jerusalém, casou-se com a profetisa, teve 2 filhos. Isso está escrito em Isaías 7:3, 8:3 e 18 também. Foi chamado ao ministério no ano em que morreu Uzias, conforme todos nós sabemos em Isaías 6:1. O contexto histórico do Salmo 97 é o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico e o Império Persa chegando no século V. No auge do sofrimento em que Judá e Israel se encontravam, Deus manda Isaías consolar o povo. A ordem era urgente, mas tinha que ser dito com muito amor. E então Isaías chega e diz: consolai, consolai, mas esse consolai, consolai é urgente, mas tinha que se fazer com muito amor, como está escrito na Bíblia, lá em Gênesis 34:3, também no capítulo 50, 21, em Ruth 2:13, Oséias 2:14. Esse teria que fazer era assumir como precursor, como aconteceu nos dias de João Batista, que veio, anunciou o rei. Isaías estava anunciando o rei. Mas é incrível, porque Isaías estava falando de uma coisa que ele nunca nem pensava que fosse acontecer. Era uma visão totalmente sobrenatural mesmo. O povo precisava saber que antes do rei chegar, tem que darem ouvido à voz do que clama no deserto. Assim como Jesus veio após João Batista, e Yahvé, rei de todo o universo, já estava descendo em favor do povo que clama. E isso para trazer esperança para o povo e luz para os justos. O capítulo 1 até o 12 do livro de Êxodo fala de um Deus poderoso, o Deus de Israel, contra os deuses do Egito. E Deus prevaleceu com todos. É por isso que nós possamos dizer, ele é superior a todos os nomes. Yahvé massacra todos os deuses. Com base nisso, podemos dizer que o Salmo 97 é datado de 550 a 540 a.C. Então, portanto, escrito há quase 3.000 anos atrás. E se deu na época em que ocorria o fim da dominação da Babilônia, início da dominação de Ciro, o rei da Pérsia. Naquele período em que eles ouviram o Salmo 97, eles estavam passando por uma dificuldade muito grande, porque metade do povo havia sido morto no exílio. Então, a população remanescente chegou e encontrou Jerusalém totalmente destruída. Jerusalém estava totalmente destruída, eles estavam psicologicamente atormentados, com falência política, falência financeira, teológica e social. Choravam pelo fim da independência de Judá e da dinastia de Davi. Mas tudo isso não aconteceu de repente, não. Como nunca acontece, Deus sempre avisa. Os profetas Oséias e Isaías já haviam profetizado que tudo isso iria acontecer. Mas o povo não deu ouvido, por isso que chegou nisso.
Neste tempo de total sofrimento, acreditavam-se que a nação que havia vencido tinha o Deus mais forte. Logo, se os babilônios venceram, será porque o Deus Marduk é mais forte que o Deus de Israel, o Deus Yahvé? Havia esse temor. Será? Deuteronômio 10 e versículo 17 diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno, nem aceita recompensas. E eles precisavam ouvir essa verdade para se revestir de fé. Era necessário reacender a fé e eles precisavam dessa armadura, o escudo da fé. Precisavam saber que os que decidem seguir a Yahvé devem ter uma vida fiel à sua vontade. Ou seja, tem que estar vestido o escudo da fé. Salmo 97 tem dois propósitos. Primeiro, reafirmar a fé no Deus que é sobre os deuses. Segundo, animar a esperança dos sobreviventes. Tanto o Salmo 47, 93, 96, 97, 98 e 99 tem o mesmo tema principal, que é o reinado de Yahvé. Ao declarar que Yahvé reina, o seu povo reconhece que a situação em que vivem não é fruto da derrota de Deus, mas consequência da infidelidade do dono de toda a terra. Infidelidade no dono de toda a terra. Este maravilhoso salmo convida a todos os povos a se regozijarem diante do Todo-Poderoso, porque não tem crise que subsiste o seu comando. Salmo 97, versículo de 1 a 6 diz: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as ilhas, nuvens de escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes derretem, como cera na presença do Senhor. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Nuvens de escuridão, essa é uma linguagem da teofania com metáforas, onde diz que nuvens de escuridão expressa então o poderio de Deus, o poder. Na frente ia o fogo consumidor, abrasador, os raios que vêm, as trovoadas e os montes que se derretem na presença do Todo-Poderoso. Essa linguagem, aqui acabou. Essa linguagem não nos é estranha, pois pode já mudar, tá? Acabou já o slide. Já pode pôr grande a tela. Essa linguagem não nos é estranha, pois se encontra na Torá, Êxodo 19, do 16 ao 20, que diz: quando Deus veio ao encontro de Moisés no monte de Sinai. Então diz lá, Êxodo 19, de 16 a 20, e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava. Subiu como fumaça uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta.
E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Também vimos essa mesma linguagem teofânica figurada quando na vitória de Baraque e Débora, juíza e profetisa. Isso está em Juízes, capítulo 5, de 1 a 5. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Não é maravilhoso a gente ver um Deus tão forte e poderoso como esse? E dentre outras, vimos também a descrição de Yahvé contra os idólatras, que estavam infiltrados no meio do seu povo. Aí veja a denúncia do profeta Miqueias. Miqueias 1, de 2 a 4. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, e o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor está para sair do lugar, e descerá e andará sobre as nuvens, sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que precipitam no abismo. Tendo conhecido a figura de linguagem, vamos para a estrutura e arranjo do Salmo 97 em questão. Estrutura e arranjo agora, nós vamos falar. No verso 1, faz um convite a todos os povos, tanto os que estavam ali presentes, quanto os que estavam distantes, como eu e você que estávamos, como nós, que chegou até nós, para que todos juntos se alegrem ao seu reinado, por causa do seu reinado. Então, o verso 1 diz: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Muitas ilhas fala já de povos distantes. No verso 2 a 6, fala sobre a teofania manifestando julgamento. Então ele diz: nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. No verso 2 ainda, o arranjo dá a introdução e fala de Yahvé, o Deus santo e poderoso que está assentado no seu trono. Indo agora para o verso 3 a 6, vemos os movimentos que saem de seu trono. E que trono, aonde que é que trono? Como que é esse trono? Um lugar escuro e invisível. E se manifestam como para a terra, povos e nações, com poder irresistível. Trono é uma figura de realeza. O trono de Deus está rodeado de nuvens escuras que o deixam invisível. Mas sabe-se que ele está lá, mas não se pode vê-lo. Deus é tão grandioso, tão santo, tão majestoso, que o ser humano não pode vê-lo e continuar vivo. Êxodo 33, de 18 a 23 diz: então disse ele: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse:
eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor a Moisés: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E aconteceu que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. O Senhor então estava cobrindo Moisés para que ele não fosse fulminado pela presença dele. Mesmo quando se revela, Deus ainda permanece oculto. Isaías 45:15 diz: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Esse julgamento, pelo que iriam passar, se deu por causa da liderança que não ensinava o povo a andar em retidão e adulterava a palavra de Deus, ensinando o que não estava escrito para arrancar o couro das ovelhas. Veja o que foi dito aos líderes que prometem o que Deus não disse e por isso não podem cumprir. Isso está em Miqueias 3:1-12, que diz: e disse eu, ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como a panela, e como a carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não vos ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca, preparem a guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sobre eles se engrandecerá. E os viventes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e do juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abomina o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças de suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal vos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Isso está em Miqueias. Justiça e direito. O trono de Deus é formado de justiça e direito.
Justiça e direito estão sob o trono do Altíssimo. Aqui é usado para descrever a obrigação dos juízes nos tribunais para julgarem com honestidade, sem suborno, sem falsas testemunhas. Podemos encontrar isso em várias referências, como Êxodo 22, de 6 a 9, Deuteronômio 16, 18 a 20, Amós 5, 10 a 13 até o 24. É a obrigação dos reis proteger o inocente, defender os pobres, libertar os oprimidos. A Bíblia nos diz que isso em Salmo 72, Isaías 11, de 1 a 5. Acima de tudo, porém, justiça e direito descreve a ação de Yahvé. Isso você pode também achar na palavra de Deus em Salmo 85, 11 e 12, Isaías 32, 17 e 18. O Deus que reina com justiça e direito liberta os pobres e oprimidos que clamam sob o peso da injustiça. Êxodo 33, de 6 a 10. E estabelece uma aliança com seu povo para lhe dar vida e vida digna e abundante. Isso está em Deuteronômio capítulo 10, do versículo 12 a seguir. Deus defende as vítimas da injustiça, cria uma ordem social cósmica justa, sem desigualdade e sem sofrimentos para o inocente. Bíblia, Isaías 65, de 15 a 25. Por isso, pode-se cantar alegremente que Yahvé reina. Todos juntos o louvemos. Ele de fato e de verdade faz o que reis, não apenas reis humanos, apenas prometem. Isaías 40, do 17 ao 18, diz: todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou quem o comparareis? Com quem o comparareis? Vai comparar Deus com quem? Nenhum império dura para sempre. Isso podemos ver em Daniel capítulo 7. Porém, o reino de Yahvé é eterno. Êxodo 15, 18. A glória de Yahvé é o êxodo do escravo, é a libertação do pobre, é a salvação do pecador, como está escrito em Isaías 40, de 3 a 5. Em João 17, de 2 a 4, diz o seguinte: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. João capítulo 17, 2 a 4, e são palavras do Senhor Jesus. A criação geme, aguardando a salvação de Deus. Podemos ver isso em Romanos capítulo 8, de 18 a 25. Isaías 52, de 9 a 11, diz: clamai, cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém. Porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, os que levais vasos do Senhor. Deus age com justiça e direito. E quem se apresenta como Deus, mas não pratica a justiça e o direito, não passa de um ídolo sem poder e sem vida. Em linguagem política, não passa de uma fraude ideológica. Esses deuses feitos por mãos humanas não podem manifestar a glória de Yahvé, não têm poder nenhum, não são gloriosos, não fazem a terra tremer, não governam as estações e muito menos o clima.
Os que modelam ídolos nada são. As suas obras preciosas não lhe trazem nenhum proveito. Isso está em Isaías 44, de 9 a 11, que diz: todos os artífices de imagem, de escultura, são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são como nenhum préstimo. E as suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. É muito terrível. Deus ama os que odeiam o mal. Deus ama os que odeiam o mal. Protege a vida dos fiéis e os livra das mãos do que pratica a maldade. Luz germina para o justo e a alegria para os retos de coração. O Salmo 97 é um hino que faz os remanescentes desviarem o olhar dos povos idólatras e olharem para si mesmo, lembrando-se de tudo que já passaram. A fé e a esperança têm uma face bem concreta nesse salmo. Yahvé irá ressuscitar a terra destruída pelos babilônios e Judá nascerá de novo. Ao olhar... Peraí, que saiu aqui do lugar. Quase lá. Ao olhar para a destruição, o povo enxerga a sentença de Deus justa num passado próximo e até o Êxodo, como uma lição prática sobre a verdadeira justiça e direito, baseadas na aliança feita desde Abraão. Um Deus que age com direito e justiça só aceita a adoração de quem age com direito e justiça. A alegria também tem um motivo, a esperança. Yahvé é visto como o Altíssimo, o mais sublime, o mais forte, o mais poderoso e que está acima de todos os deuses. A realidade que estavam vivendo naqueles dias parecia desmentir essa confissão de fé, mas a esperança não se abate quando está colocada no Deus justo e verdadeiro. No versículo 7, nos mostra os efeitos sobre os inimigos. Então diz no Salmo 97, verso 7, confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura e que se gloriam de ídolos, prostrai-vos diante dele todos os deuses. Do verso 8 ao 11, nos mostra os efeitos sobre seu povo e afirmam seus compromissos solenes, transmitidos através dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Então é isso que está escrito no Salmo 97 e 11. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Quem segue a Yahvé odeia o mal, a mentira, odeia o suborno, ajuda o necessitado, é fiel nos relacionamentos, é generoso na medida, constrói a paz, a harmonia e a justiça social e ainda mantém-se reto de coração. Isso está em Amós 5:14
e 15, a parte A do versículo. Porque Yahvé não aceita o culto das pessoas injustas e opressoras. A Bíblia, Isaías 10, 1, de 10 a 20 e Amós 21 a 24. Esse louvor declara a fé e a esperança que um remanescente desorganizado, derrotado, empobrecido, sem capital e sem rei e sem templo, dava ao Criador do céu e da terra tudo que pode. Então eles não tinham nada mais para acreditar. Então era até difícil na mente deles, tinham que ter um escudo de fé muito forte. Assim como Judá, nós também podemos usar o nosso escudo da fé e declarar que confiamos no agir do Eterno. Rei dos reis, crendo que esta situação de castigo, que até que nós também estamos vivendo, é provisória e necessária para nos garantir uma vida melhor. Yahvé é motivo de alegria, até mesmo quando suas ações estão incompreensíveis aos nossos olhos. No verso 12, fecha o quadro, fazendo um convite reforçado para o seu povo. Deus tem compromisso com todos, mas reforça o convite para o seu povo. Então diz para os crentes, os povos que creem nesse Deus Todo-Poderoso: alegrai-vos, ó justos, no Senhor, dai louvores à memória da sua santidade. Há muitos salmos de ação de graça que louvam a Deus pelas bênçãos recebidas, porém esse Salmo 97, escolhido hoje, clama a Deus pelo restabelecimento da ordem perdida no nosso país, no planeta todo, para ressaltar que Ele cuida dos seus em qualquer situação de vulnerabilidade. Então esteja certo que Deus está cuidando de todos nós. Eu quero agradecer a Deus por mais esse estudo, pois esse estudo do Salmo 97 foi parte da minha prova na pós-graduação da Universidade Unicesumar, e eu me encantei com esse salmo. E por isso, louvai ao Senhor de todo o teu coração. Só Deus de Israel, só Yahvé é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E mesmo que você não está vendo, mesmo que ele está rodeado de uma escuridão que você não possa ver, saiba que ele está agindo na tua vida. Tá? Aceita o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e seja o povo que o Eterno separou para morar em Sião. Que Deus abençoe o pastor Lucas e a sua esposa Ju. Que Deus abençoe o meu filho Misael por transmitir essa live e a todos os que estão ouvindo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. O louvemos, régio dominador. Jovens, velhos e meninos, adorai nosso Criador. Salve, grande pequenino, dai-lhe verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor.